Então, lembram-se que eu havia dito que em um determinado momento eu ia precisar fazer carreiras de idas e vindas. Eu não poderia mais contornar o sapato completamente. Então, eu cheguei nesse ponto. Aqui você observa que eu coloquei o fio aqui para dentro e eu não posso mais vir nesta direção, porque eu já estou na base. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar com o fio pelo mesmo ponto em que eu parei. Então, agora eu vou passar cola. Vamos passar cola neste ponto que vai receber o fio. Essa parte aqui. Então, nós vamos aqui, eu vou tombar um pouquinho aqui o sapato, porque é sempre mais fácil pra mim. E eu vou passar a cola. Carreira de volta, porque eu não posso seguir adiante mais. E eu não tenho mais como trabalhar circularmente. Agora é ida e vinda, tá? Tenho cola. O que eu vou fazer agora é assim. Eu vou deixar sobrar, e você aí não tenha medo, faça o mesmo. Eu vou deixar sobrar uma quantidade de correntinhas, e aí eu volto pelo mesmo ponto em que eu vim. Olha aqui a situação, eu voltando, peraí que eu tenho que girar o fio na posição correta. Olha aqui, eu vou até ajeitar e ajustar na parte exata em que eu parei. Tem que fazer aquele ajuste. Olha aqui sobrando, ó. Deixa sobrando. Novamente eu vou pegar papel para tirar o excesso de cola que fica nos dedos, porque vai ficando e a gente fica toda colada. Aí aqui, olha, vamos voltar aqui, ó. E eu faço... É o mesmo trabalho, não mudou nada. Eu continuo revestindo, só que agora, carreira de volta. Não dá mais para fazer direto e reto circularmente, como nós estávamos fazendo. Aqui nós colocamos mais cola. Olha aqui a situação, mais cola. E vai ficando uma coisa bonita de se ver. Muito legal. Aqui, e vamos preenchendo aqui com o nosso cordão. Vou virar, tá? Preciso virar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se você tá sem foco. Aqui você consegue ver a pontinha, para que eu possa fazer o contorno. É bem delicado fazer este contorno. Sempre mantendo tudo seguro, verificando se os cordões estão coladinhos no outro, ou seja, uma carreira está próxima à outra. Você tem que ver isto. Vou virar aqui o sapato. Aqui, ó. Olha lá, né? Eu vou tombar ele. Olha aqui, ó. Eu preciso verificar se isso daqui está acontecendo. Eles estão próximos, as carreiras estão ficando unidas, né? E aqui, olha, dá pra você ver o cordãozinho que eu deixei, né? E aí, gente, o que muda, né, no caso, eu aqui que precisei, a partir deste momento, fazer carreiras de idas e vindas, é exatamente isso, que eu vou deixar sobrar fio para poder fazer o contorno. Depois de tudo colado, de tudo seco, de tudo pronto para a próxima etapa, aí é que eu vou me preocupar com aquele restinho de cordão que ficou lá e que na verdade não é para ficar, não faz parte do trabalho, né? Então a gente vai sim falar dele um pouquinho mais para frente. Então aqui você já observa que eu fui colocando cola. Olha aqui a situação. É sempre importante lembrar, né? Vocês precisam pôr cola de uma forma que realmente consiga grudar o cordão. Se você põe pouca, não gruda, vai soltar. E se você pôr muita, sobra cola para tudo que é lado, tá? Então tem que ter cuidado, que por mais que a cola fique transparente, e ela ficará transparente, você tem que ter esse cuidado, né? Para não ficar aquele relevo da cola sobrando,
tá? Bom, agora, gente, é isso. Vocês já viram todos os pedacinhos que importam para que você aí possa fazer o seu nesta parte da execução. Então, eu vou revestir não só este sapato, não só este pé, né, de sapato, mas o outro também. E quando eu estiver com os dois revestidos por completo, eu volto aqui porque nós falaremos sobre este arremate aqui. Tô indo lá e eu já volto. Eu volto aqui, minha gente, já com os dois pés do nosso par de sapato totalmente revestido. Então, observem que você tem aqui tudo revestido. Aqui, ó. Deixa eu virar assim pra você ver, ó. Tá vendo? Que coisa bonita que fica, né? Pois bem, uma vez que esteja seco, nós precisamos transformar isto que está assim, ó, com sobra de fios, nisto, sem sobra de fios. Para que você consiga o melhor acabamento possível, utilize uma tesoura que esteja bem afiada. Então, vamos evitar aquelas tesouras que não estão com o corte legal, tá bom? Então é assim, sem dó e sem medo de ser feliz. Ó, eu vou pegar esse daqui porque o foco tá muito bom pra ele. Então aqui, ó, eu venho com a minha tesoura, eu posiciono totalmente rente ao desenho do sapato e eu corto. Olha lá. Aqui eu ergo numa boa e rente. Eu corto. Olha lá. Vai acontecer de você ver que vai ficar assim, ó. Vamos aproximar aqui um pouquinho. Olha aqui a situação, ó. Observe, dá uma ideia de desfiado, tá vendo aqui? Ok, isso é normal, não se preocupe com isso, porque após nós termos feito outra etapa, cortamos, né? Cortamos todos esses pedacinhos. Após uma próxima etapa, nós vamos fazer o acabamento do contorno desta peça. Então vai ficar perfeito. Novamente aqui, ó. Agora é que eu já posso pegar os dois porque eles estão próximos. Tá vendo como tá próximo? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer isso. Deixa eu pegar aqui bem rente, ó. Numa boa, corto mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo a situação que se forma? E assim você vai trabalhando o contorno inteiro, sem medo de ser feliz, tá? Então, esse é o momento de você fazer este corte, joia? Ok. Você obterá este resultado, então. Deixa eu pôr aqui. Vamos levar pra lá esta imagem. Olha aqui a situação, ó. Deixa eu pôr pra cá também. Então, ó, você obterá isto. Olha que a situação, ó. Tá vendo? Totalmente lisinho, já não tenho mais aquelas sobras, né? Aqui neste sapato, enquanto eu ia executando e eu ia observando, eu fiquei assim bastante com vontade de testar e ver qual seria o resultado de uma forragem. Então, não só forrar por fora, mas também forrar por dentro, para que não fique esta diferença aqui, este acabamento que de repente não é apropriado. Isso será um teste. Se vocês observarem, verão que em nenhum outro vídeo de execução de sapatos eu fiz a forragem interna. Neste momento eu já trago um pé com a parte do bico, que na minha opinião, até o momento, é a pior parte para se forrar. Então, esta parte interna está forrada. Eu acho que eu não vou conseguir te mostrar lá dentro, até mesmo porque eu não vou ter um foco tão apropriado para isto, mas eu estou buscando aqui o melhor possível para que você veja. Aqui, vamos inclinar um pouquinho, ó, você observa que até lá no fundo, deixa eu pegar a agulha pra ver se ajuda, ó, assim não é meu dedo, ó, aqui você já não vê mais a agulha, aqui, ó, daqui pra lá eu ainda tenho um belo de um pedaço, é o bico propriamente dito do sapato. Esta forragem está até aqui, gente, ó, até aqui no bico. Tá? Então eu realmente fiz uma forragem completa. Como que você vai fazer isto? Ok, funciona da seguinte maneira. Você vai utilizar a agulha de 2 milímetros, tá? Para o fio Anne Brilho, nós precisamos de 2 milímetros. Você vai trabalhar com um fio somente. Então aqui não é fio duplo, tá? Você vai trabalhar com fio simples. Vou pôr já um ponto aqui na agulha, peraí. Vamos pôr aqui e vamos melhorar a imagem para você.
Perceba que nós vamos trabalhar um fio só, tá? Se você estiver trabalhando com sapato de bico fino, como é o caso aqui, para a parte de baixo, aonde nós realmente pisamos, você inicia o trabalho da seguinte maneira, independente do tamanho do sapato, o início é igual. Agora, conforme você tiver um pé maior, você terá mais carreiras. Conforme você tiver um pé menor, menos carreiras, mas o início é igual. Então veja, ó, você vai fazer uma, 2 e fará 3 correntinhas, já laçará. O início é sempre igual, este é o bico do sapato, aquela ponta, tá? Então você vai, após ter feito as 3 correntinhas, vai passar a agulha na primeira, você vai laçar, observe, então você deverá ter um resultado de 3 pontos na agulha. Você laça e arremata tudo, você deverá ter feito um meio ponto. Então, aqui, peraí que eu não consegui passar. Ok. Novamente, você laça. E, gente, no mesmo ponto de base, você passa a agulha e você faz... Peraí que eu não passei. Não estou com uma facilidade de passar o ponto, porque eu não quero estragar o foco de vocês. Mas tudo bem, a gente vai aqui... Busquei. Ok. Você vai passar de novo e você vai fazer mais um meio ponto. Assim que eu conseguir passar. O treco não tá me favorecendo, não. Vamos de novo? A gente vem aqui. Ok. Aqui, ó. Deu certo agora. Então, meio ponto. Você precisa de 3 meio pontos iniciais. Então, aqui eu já tenho 2, né? Eu vou para o terceiro. Aqui, o terceiro meio ponto. Aqui está. Uma vez que você tenha feito esses 3 meio pontos, o que você vai ter obtido é o início do seu trabalho, aquele biquinho que você não consegue nem chegar nele só com as mãos, você precisa de ajuda de algum objeto. Na sequência, você faz 1 e 2 correntinhas e laça, pode virar a sua execução. Você vai trabalhar um meio ponto para cada ponto à sua frente, então você trabalhará 2 vezes um meio ponto. E no último, terceiro, né, você trabalha 2. Então, são 2 meio pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui você vê o primeiro, né, e aqui você vê o segundo no mesmo ponto de base. Então, você já aumentou de 3 para 4 pontos. Novamente, 1 e 2 pontinhos, uma laçada, vira a agulha. Trabalha um ponto para cada ponto, um meio ponto para cada ponto de base até o último. Então, você vai trabalhar 3 meio pontos. Veja aqui que eu estou trabalhando 3 meio pontos. E agora o último. No último, você trabalha 2. Essa é a escala de aumentos. Sempre no último ponto de cada carreira, você vai trabalhando 2 pontos. Olha aqui, você já tá tendo um bico, tá? Você deverá obter isto aqui. Olha só, vou ter que levar um pouquinho mais longe para que você consiga ver a situação. Olha, tá vendo aqui? Esta é a parte de baixo. Sempre nessa escala de aumentos. Olha aqui, ó. Isto está aqui. Olha lá, mesmo tamanho. Tá vendo? Que você vê exatamente, né? Na mesma posição. Agora, esse comprimento, ou seja, a quantidade de pontos por carreira e a quantidade de carreiras, é como eu disse, variará de acordo com o tamanho do pé. Quanto maior for o pé, mais carreiras você executará e mais aberto, mais largo ficará esta parte aqui para você forrar, tá bom? Ok, uma vez que você tem obtido este resultado, você precisa fazer a parte da forragem, que é essa parte aqui, ó. A parte de cima, esse pedaço. Mas para isso eu preciso que você entenda um item. Observe aqui então o nosso pé. O que acontece? Na sola é plano. Você não tem nada a não ser ela, é chapada, né? É achatada. Ok. Agora, aqui em cima, você tem uma curvatura, que é justamente para poder acomodar a altura do pé da gente, né? O que acontece? Eu não posso trabalhar o início dessa forragem como é na base. Na base eu trabalho
um único ponto recebendo 3 pontos. Este é o início. E depois nós vamos para os aumentos de 1 ponto a cada carreira no final, né? Ok, para a parte de cima a coisa muda um pouco. Então, como que você deverá proceder para fazer a parte de cima? Vou cortar aqui, que é justamente para me facilitar a vida. Eu não vou ficar desfazendo, tá? Olha aqui a situação. Vamos abrir o fio. Você vai iniciar como você iniciou a outra parte. Então, assim, ó, pondo um ponto na agulha, deixa eu ajeitar aqui. Aqui. E você fará, então, 1, 2, 3, como no outro. Mais uma. 4 correntinhas. Você laça e a partir, né, do início, na segunda, você passa a agulha e você fará um meio ponto. Laça de novo, no mesmo ponto de base. Novamente meio ponto, você terá feito 2. Laça de novo no mesmo ponto de base, novamente meio ponto. Você terá feito 3. Lace e vá para o primeiro ponto. E novamente repita o processo, executando 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 2 e agora você observa que eu tenho o terceiro. Então, o início para a forragem da parte de cima será uma quantidade de pontos maior. Então, aqui você vê que eu tenho 6 pontos distribuídos em 2 pontos de base. Tá? Na continuidade, você faz 1 e 2 correntinhas e já vira teu trabalho. Laça e para cada ponto você vai trabalhar um ponto. Sem novidade. A escala de aumentos é a mesma. Será de 1 ponto para cada carreira. Se você por acaso perceber que esta escala de aumentos não está te dando uma forragem completa, você começa a fazer aumentos no final e no início. Então, 2 pontos para cada carreira. Para este formato que eu tenho aqui, 1 ponto no final, um aumento no final é o apropriado. Então, aqui eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Lembrando que aqui eu tô trabalhando meio ponto. Faço 2 correntinhas, viro o meu trabalho, laço e aí eu continuo fazendo 1 ponto para cada ponto de base. Não tem mistério. Então, aqui você observa que eu vou executando 1 ponto para cada ponto. Quase no final, vamos lá. Mais um tantinho. Agora sim, estamos no final. Fazemos então 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha lá, olha aqui. Vamos tentar mostrar para vocês a curvatura que nós vamos conseguindo. Ó, eu só estou esticando para o desenho ficar bem à mostra, tá? Observe. Você está vendo que ele está côncavo, ó? Consegue observar isto? Olha lá, ó, aqui. Percebe um formato côncavo nele? Isso daqui é o que formará este desenho aqui do bico. Ele é côncavo, então por dentro você terá um ajuste, uma acomodação perfeita da parte da forragem, tá? Você vai continuar da mesma forma, realizando seus aumentos. Será uma quantidade de carreiras menor, porque veja, você tem, deixa eu levar, ok, você tem um decote, né, no seu sapato e ele é maior do que aonde você tem a parte de baixo. O que vai determinar algo que eu não falei? O encerramento da parte de baixo. Tem um determinado momento, se você observar o desenho, que é assim, você tem a parte mais larga do sapato, depois ele começa a afinar novamente. Você vai executar desta forma, fazendo os meio pontos e fazendo os aumentos, né, a cada carreira, até a parte mais larga. Você não vai fazer diminuição. Por quê? Porque a partir do momento que você alcança esse ponto, você já tem a visualização total da parte interna. Nós só não vamos fazer a forragem
com a mesma técnica aqui usada do lado de fora, porque não conseguimos levar o cordão de correntinhas lá dentro. Por isso que nós vestimos a parte de dentro com uma peça toda pronta. Mas a partir daqui, eu volto a utilizar a técnica da forragem do lado de fora, tá? Só por isso que a parte de dentro é diferente. Bom, quando você for executando esta parte, você deverá obter um resultado como esse. Olha aqui como está côncavo, ó. Aqui eu já não tô nem forçando nem nada. Como ela tá toda executada, automaticamente isso daqui acontece. Olha aqui, ó. Agora eu vou pôr ao contrário pra você ver. Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? Isso daqui é esta parte aqui do sapato, tá bom? Então ele vai vestir perfeitamente. E você vai executar a quantidade de carreiras na medida da sua necessidade, na medida do tamanho do pé, tá? Uma vez tendo as duas partes, você vai fazer a costura. Então, você vai colocar as duas partes, uma sobre a outra, e você vai costurar. Como que se costura? Você vai costurar utilizando o crochê mesmo, tá, colega? Não vai mudar nada. O importante é que você alinhe as carreiras. Então, aqui eu já estou verificando se eu estou na posição correta. Vai sobrar, esse daqui é maior, sobra, não tem costura nele total, tá? Mas aqui tem costura a partir desse ponto. Então, deixa eu passar a agulha direitinho para eu ajustar o fio. Pera aí. Ok, aqui eu já tenho, aqui também. Olha a cachorrada participando, minha gente, eles gostam de participar. Então, esse fio eu já puxo pra cá, ó. É a laçada que tava lá atrás que eu acabei de perder, mas eu pego de novo e eu faço aqui, não tem problema, ó. Já tô fazendo. Ó, puxa a laçada pra fora, tá? Um pontinho pra prender. Prendi. A partir de agora, você vai realizando a costura, fazendo pontos baixos. Ó, costura, não pode deixar ficar repuxado. Se ficar repuxado, já era, porque não vai conseguir revestir por completo a parte interna. Não é isso que nós queremos, tá? Tem que ficar direitinho, o tamanho exato para acomodar esta parte que nós estamos executando na parte interna do sapato. Mas, ô Ive, como é que eu vou saber que acomodou direitinho? Você vai passar o dedo e você vai sentir. Se por um acaso estiver com, como eu vou dizer? Imagine uma roupa toda enrolada, toda engruvinhadinha assim, amassada, malocada, tá? Se você passar o dedo, você sente que tá tudo socado, né? A ideia é que você tenha esse toque aqui liso, tá? Então você vai realizando a costura com pontos baixos, numa boa. Ok? No contorno inteiro. Eu vou fazer assim, olha, eu vou costurar o meu inteiro e aí, depois que eu tiver costurado, eu volto aqui para que eu possa colocar, fazer a colagem desta parte e que você veja, porque realmente tem todo um cuidado, toda uma atenção para fazer essa colagem, tá bom? Então, eu tô indo lá, vou fazer minha costura, né? E aí, eu já volto aqui para continuar com você.